Olá, tudo bem? Olha nós aqui outra vez. Eu, Debrinha, e meu pai, o Zé Ave. Estamos aqui para mais uma história de vida entre pai e filha. E hoje eu vou trazer para ele, ver se ele tem lembranças da época do coral, lá da igreja Assembleia de Deus em Cerâmica, onde por muitos anos ele tomou conta do coral, né? E eu lembro que tinha várias fotos, né, pai? O pessoal tudo de uniforme, gravatinha. Eu achava lindo aquilo ali. Eu era bem pequenininha e quando eu via o papai lá na frente regendo o coral, olha, eu ficava maravilhada. Eu ficava, é meu pai, é meu pai. E esses dias ele teve lá em casa, a gente ficou lembrando, eu falando com ele, se ele lembrava das pessoas que fizeram parte do coral. E a maioria já nem existe mais, né, pai? Porque eram pessoas agora já tá bem idosas e muitas nem existem mais. Mas ainda tem uns por aí, né, pai? Tem. O senhor falou quem? A Maria Lima. É Maria Lima, não, né? É, ele lembrou da Maria Lima, que ainda tá aí, firme e forte. Mas quem? Só tem ela e o senhor, será? Daquela época? Não, tem o Geraldo, Ah, pastor Geraldo, meu sogro, mas quem? o Roberto, que cantava no tenor também. Tem a Vilma, a filha do irmão José de Freitas, que era o contralto. As filhas da irmã Isabel, tinha alguém? Da irmã Isabel, Né? Irmão Zé de Freitas? era a Vilma. Ah, é? Era a Vilma. Moraci também fazia parte? Não. Não? Olha, o pessoal daquela época, que eu lembro a irmã Maria Lima, a Vilma, que mora lá próximo ao Areal. Só. Até porque eu fiz várias festas de aniversário e em cada festa sempre faltava um, faltava outro, e que eu agora não lembro. Mas eu vou citar aqui o nome daqueles que eu lembro, que era Lemi, Francisco Machado, que era aqui do campo da aviação, Antônio Luiz Cabral, Manuel Albino, 4, tinha outro, agora esqueci. Esse Cabral era da Chiquinha? Da irmã Chiquinha? É, Hum. Antônio Luiz Cabral, 5 baixos. Dos tenores tinha José de Freitas, José Sampaio, Manuel Cirino, Manuel de Souza, tinha outro que agora esqueci o nome. Eram 5. Esses eram os baixos. Não, esses eram os tenores. Ah, tá. O baixo foi citado. Do contralto tinha Maria Lima, Vilma, Mas Isabel não era, não? a esposa do Manuel de Souza, Nazinha, e a esposa do irmão que era tenor, que agora esqueci o nome dele. Era um casal. Ele cantava no tenor e ela cantava no contralto. 5. Soprano. Irmã Isabel, irmã Benoã, Binoa, eu lembro da Binoa. irmã Conceição,
irmã Geralda, 4, e Elita, 5. A do contralto era a Elisamar, a irmã de Elita. Então sempre estava se renovando os componentes do coral. Agora eu não consigo lembrar totalmente. Mas aí o senhor misturou os mais velhos com os mais novos, né? Você fez uma mistura aí. Fiz uma miscelânea. Que pelo que eu percebi, o senhor falou de nomes de gente mais novas e alguns aí que é bem antigo. Já até faleceram. Irmão Cabral, irmão Zé de Freitas, né? Lemi, Francisco Machado, Manuel Cirino, esse outro que eu esqueci que era tempo. E a esposa dele. A caixinha da lembrança está sendo mexida aqui para ver se ele lembra. E foi um tempo tão bom, né, pai? Que você gostava tanto, né? Muito. Também chorei muito. Derramei muita lágrima. E eu trabalhava, tinha meus compromissos na igreja e eu tinha aquela obrigação de estudar a música do hino que eu ia ensaiar. E às vezes vinha 1/3 do pessoal para o ensaio. Mas quando era no domingo, todo mundo estava todo mundo lá para cantar. Dá vontade de dar palmada em cada um. Mas cantava assim mesmo porque o coral não era meu, o coral era da igreja. E os irmãos, eles vinham para cantar, louvar a Deus. Eu simplesmente era um instrumento nas mãos do Senhor para passar aquele povo silabado do hino e a melodia. E por não ficar atrás, a minha regência. Então, impecável, né? Aquilo ali me ajudava muito. Ficava muito feliz. E às vezes, na igreja estava mesmo na unção, o coral começava a cantar, assim, a igreja começava a pegar fogo, centelha para tudo quanto era lado. E a minha vingança era chorar. Regendo e chorando, quase que eu não via o povo na minha frente. De tanta emoção que eu sentia. Mas foi um tempo muito bom. Você tem boas lembranças, né? Hoje eu tenho muita saudade. Hoje a minha voz não dá mais para dividir o quartenário de melodia, mas tem minha saudade. Tem meus livros, está tudo aqui, ó, guardado. Não sei a quem eu vou ofertar. Se eu dou para alguém, ou se eu vou embora e deixo aí. Não sei. Tá vendo com essas histórias? A gente não está falando dessas histórias. Mas é a realidade. A gente está falando do coral. É a realidade. E o senhor, depois, e também só trabalhou com a mocidade, né, pai? Eu comecei primeiramente com criança. Com a criança e a mocidade. Construí também um coral com a mocidade. E no dia da inauguração, parecia até que eu estava subindo, ou a igreja estava, ou era a igreja que estava indo e eu ficando. Uma coisa assim. E tanta emoção. Muito bonita, né? Aquele jovem, tudo manipulado, amassado, né? Pelas minhas mãos, quando eu falar, todo mundo bem uniformizado. O pastor da igreja ficou numa euforia que só ele estava sentindo, do jeito dele. É muito bonito. Aí tinha o coral de adultos e o coral da mocidade. No dia da inauguração do coral da mocidade, eu ensaiei acho que 2 hinos, tinha no coral de adultos. Aí coloquei à esquerda o da mocidade e à direita o de adultos. Vamos ouvir agora o nosso coral. Aí eu levantei os 2 corais. Eita! Que coisa gostosa. Que emoção, hein?
Só eu mesmo que estava sentindo aquilo ali, sabia o gosto. Né? Imagino. Eu era pequenininha, não entendia, mas eu acho que eu gostei. Muito bom mesmo. Aí cantamos o primeiro e ainda tinha uma coisa. Eu gostava muito de fazer cantava um hino, dois, três, de uma vez só, assim. A mesma música, a mesma tonalidade. Então a gente começava com um hino, cantava e pensava que não, e já estava entrando no outro. Quando pensava que eu dava aquele corte, mas quando eu descia, ele era com outro hino. Aí a igreja ficava assim, ó. Ficava Sem entender. Miscelânea é o nome dado. Fiz muito isso, né? No Coral da Cerâmica. Depois, eu fui convidado para trabalhar com o coral da Igreja Batista, lá no Ponto Chico. Uma menina que tinha cantado na mocidade foi para lá. Lá os irmãos começaram com polêmica, com o maestro com os irmãos. Aí ele deixou o coral. Aí a menina Convidou o senhor. me convidou para ir lá. Eu tinha que falar com o nosso pastor. Pastor falecido, Manuel Ferreira. Aí ele me deu o consentimento e eu fui. Cheguei lá, o próprio pastor da igreja era corista. Aí contou a história, coisa e tal, eu disse, vamos fazer o seguinte, tranca isso aqui, bota um cadeado e sai fora. Vamos começar tudo de novo. Aí ele ficou assim, olhando. Começar do zero. Aí a primeira coisa que eu fiz, coloquei um hino do cantor cristão. Cantou, ficou bonito. Saiu o segundo. Aí fiquei naquela, né? Toda semana eu ia lá para ensaiar o coral. No dia da inauguração, eu fiz o seguinte, eu levei o nosso coral para lá, Da Assembleia, levou lá para Batista. para Batista, que já cantava hino Batista, cheguei lá, a inauguração foi com os dois corais, muito bonito. E a mesma coisa eu fiz, um ano depois, com o aniversário do nosso, eu trouxe eles para cá, botei de frente a frente assim, e eu fiquei no meio igual o bonequinho, né? Ó. Ah, que maravilha do céu. Uma lembrança boa, né, pai? Ainda trabalhei em Mesquita, o coral de Mesquita, que também foi uma benção. Eu ensaiei um hino do coral, que tem o título Se eu não lembrar, lembra do corinho, não sabe? Não lembra? O Rei está voltando. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia. Aí foi esse. Foi com esse hino. Ensaiei bonitinho, ensaiei um outro hino também com a banda, muito difícil, mas eu consegui. Aí um belo dia, uma igreja lá do lado de Belco Roxo, para São João de Meriti, não lembro, convidou o nosso coral para cantar lá. Uma igrejinha pequena. Nós fomos. Gente, foi outro momento que eu senti assim voando em pé para o céu. Quando eu botei esse hino para cantar o coral, cantando esse hino, o rei está voltando. Igrejinha pequena, mas cada irmão que estava lá dentro era uma brasa viva. Pegaram o fogo tudo de uma vez. E aí, coitado do maestro, só chorava. Regendo ali bonitinho, não perdi a técnica, mas foi muito gostoso.
dias mais. Cantamos em Vassoura, cantamos em Petrópolis, Depois foi só cantamos em Queimados. visitando as igrejas, né? Só. Então, isso aí E é hoje muita eu estou lembrança, né, pai? salmodiando. Às vezes eu olho para ali, onde estão os livros, Ah, pensei que era para mim. Só apontou para mim. aí fico recordando. Quantos hinos bonitos estão ali, ó. E hoje eu vejo as igrejas, ó, não dão a mínima mais para coral. Mudou muito, né, pai? Coral, quarteto. Ah, meu Deus, eu sinto uma falta que não é brincadeira. Se um dia Jesus curar minha garganta, tirar esses impedimentos, eu vou ensaiar, nem que seja na rua aí, com o pessoal da rua, fazer um coral. Porque é muito gostoso. Creiam vocês nisso. Se vocês gostam de coral, estuda um pouquinho, vai no seu pastor na igreja. Por que não temos um coral na igreja? Né? E assim sucessivamente. Dou muitas graças a Deus, porque até aqui Ele me ajudou, me abençoou. Creio verdadeiramente que por intermédio do meu trabalho com a música do coral, muita gente se consertaram, muita gente ficaram feliz, Se converteram. se converteram, já foram embora para lá e eu estou aqui ainda. Mas você sabe que tem os filhos e os netos desses que já foram e que gostam de ouvir essas histórias? E eles perguntam, fala o seu pai contar a história do coral. Fala o seu pai contar a história lá da igreja, da Assembleia, lá da Cerâmica. Por isso que eu trouxe essa história hoje. Porque tem uns pedacinhos daqueles que já se foram, mas que lembram do seu trabalho, que aprenderam com seus pais a respeito do seu trabalho e amam o Senhor por causa desse trabalho. E eu, o que é que eu vou fazer? Mas só conta a história depois. Vou rever isso na conversação com a minha Debrinha, que me empolgou muito com isso. Ai, que bom. E eu estou satisfeito, felicíssimo, porque hoje eu devia estar aqui, ó, na minha mesa, lendo, estudando a palavra de Deus e a música. Aí, nem do computador não sei mexer ali para botar. A minha esposa que tem que colocar para mim. E eu estou ouvindo música e trabalhando aqui. Continua. E quantas vezes procura coral por aí, porque eu quero ouvir coral hoje. E aí eu sou obrigado a parar. Os olhos ficam nadando, cheios d'água, e eu olhando para o computador, uma recordação muito bom. Tem um vídeo, rapidinho, tem um vídeo, já que eu botei aí, que eu coloquei no computador para ele assistir, e ele começou a regendo, daqui a pouco, quando chegou no refrão, ele não aguentou. Desabou em lágrimas, porque ele lembrou da época que ele era regente do coral. Se você olhar aí nos nossos vídeos, tem esse vídeo aí, assiste aí, que ó, show de bola, você vai se emocionar com o Zé Ave. Bom, eu tenho mais é que agradecer a Deus. Agradecer essa ocasião que eu ainda estou tendo na minha vida, né? Por essa filhota. Sou eu. É eu mesmo, Debrinha. Eu proporcionei isso a ele para quê? Trazer ele dessas lembranças do passado, porque eu sei que ele trabalhou muito, ele fez muito pela igreja, e tem muitos seguidores da igreja que gostam de ouvir essas histórias. Então eu trago essas lembranças para ele voltar lá embaixo, lá na caixinha de memória dele, para ele lembrar e ele contar. Isso faz bem para ele, eu tenho sentido que ele está gostando. Muito bom.
Ele tá gostando, ele fica empolgado. Na outra, toda semana eu venho aqui, quando eu venho, eu falo, pai, ó, tantas pessoas viram. Ele arregala um olhão, "Ah, isso tudo?" Mas que bom, continua aí seguindo a gente, assistindo nossos vídeos. Papai tem muita história ainda para contar, né, pai? E como? Tem muita história e eu vou fazer outros vídeos diferentes também. Nós vamos dar dicas, vamos fazer artesanato, vamos dar dica para coisa dentro de casa, das coisas que ele sabe fazer e vai dar tudo certo, tá bom? Então, ó, fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo. Tá bom, pai? Se despede. Até lá, um abraço, ó, olha por mim. Tchau, gente.